Se você é como eu e curte ouvir podcast, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar os meus 5 podcasts favoritos. E aí você vai poder treinar o seu inglês, o seu listening e de quebra já ouvir alguns conteúdos que são bem legais. Eu sou o Pedro, do 2 Centavos. Com certeza você tá notando que a Vicky, se você conhece o 2 Centavos, né? A Vicky não tá aqui comigo hoje. Ela não pôde participar da gravação do vídeo dessa semana. Inclusive, a gente ia fazer um vídeo sobre fluência e sotaque, mas como a Vicky não tava aqui, a gente deixou pra uma próxima. E eu trouxe, então, resolvi trazer esses 5 podcasts que eu gosto bastante. Eu consumo muito podcast, é um formato de conteúdo que eu gosto bastante. E eu acho muito legal, porque dá pra ouvir enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, né? Então eu coloco bastante quando eu tô, tipo, lavando a louça, ou quando eu saio pra caminhar, ou vou na academia, às vezes até quando eu tô dirigindo, enfim. Eu acho que é uma ótima maneira de passar o tempo aí enquanto eu tô fazendo alguma outra atividade mais automática, eu tô ouvindo um podcast também. E esses podcasts que eu vou trazer aqui, que eu vou recomendar pra você, eles são todos em inglês. Porque eu não vou te trazer podcasts sobre como estudar tal coisa em inglês, como melhorar, ou de vocabulário e tal. Porque eu acho mais legal a gente tá ouvindo. A gente já tá ouvindo a pessoa, não tá vendo ela, não tem nenhum outro estímulo visual, né? E se a gente tá com essa intenção de ouvir podcast enquanto tá fazendo alguma outra atividade mais mecânica, eu acho que não é tão legal ouvir um podcast de algo ensinando a língua em si, né? Primeiro porque eu acho mais chato mesmo. E segundo, porque quando eu tô querendo aprender uma língua, uma estrutura, né, algo, eu quero anotar. Então, nesse caso, a gente vai estar ouvindo podcasts em inglês, porque isso é muito legal, porque o podcast, ele querendo ou não, é uma fala mais espontânea, dependendo, é claro, do assunto que você vai escolher. Mas ele tem falas mais espontâneas, ele traz vocabulário pra você, você aprende expressões, novas palavras e a parte mais legal, né, de treinar o ouvido com diferentes sotaques. Eu vou passar aqui podcasts de pessoas norte-americanas, britânicas, australianas, então tudo isso você vai ter diferentes sotaques para você ouvir, acostumar o seu ouvido e ir melhorando o seu listening. No vídeo da semana passada, vou deixar aqui no cardzinho, ou aqui, a gente falou sobre técnicas de speaking. E tem uma coisa que eu vou te falar, você não vai sair falando se você não escutar primeiro. A gente ouve primeiro para depois falar. Então, você treinar o seu listening, ouvindo podcasts, vai com certeza também ajudar indiretamente no seu speaking mais pra frente. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou trazer aqui pra vocês a primeira indicação de podcast, que é o Office Ladies. Pra quem não sabe, ou pra quem já conhece a gente é viciado em The Office, a gente ama essa série. Se você nunca assistiu, depois desse vídeo, dá uma pausinha, vai lá e assiste, é muito boa. E a gente descobriu ano passado e a gente já terminou a série, reassiste. E o Office Ladies é legal porque cada episódio é sobre um episódio da série. Então é com a Jenna Fischer, que interpreta a Pam, e a Angela, que interpreta a Angela. E elas conversam a cada episódio sobre os bastidores e sobre como foram as gravações, curiosidades, enfim, de cada episódio da série. Então é muito legal, porque você fica por dentro, assim, dos bastidores da série e descobre curiosidades. Por exemplo, a atriz que fazia a Pam e o Roy, o ator que fazia o Roy, eram, tipo, melhores amigos, né? Nos bastidores ali das gravações. E na série a gente já sabe bem, né, o que acontece com eles. Spoiler. Spoiler nenhum, porque no primeiro episódio também vocês já vão ver como que tá a relação entre esses dois. Mas enfim, eu gosto pra caramba, é legal porque tem 2 apresentadoras do podcast, então é legal, às vezes é mais legal do que só um, porque fica menos monótono, né, é uma conversa, uma interação aí, e vira e mexe eles também entrevistam outros atores da série, enfim, super recomendo. A minha segunda indicação é o The Ground Up Show, do Matt D'Avella. Ele é um youtuber, hoje é um dos maiores youtubers que tem aí, e ele começou produzindo sobre minimalismo e hoje ele fala sobre desenvolvimento pessoal em várias áreas. Tem um documentário, 2 documentários dele sobre minimalismo na Netflix. E o podcast dele, além de falar sobre minimalismo, ele também fala sobre o que é o próprio título, né? É o The Ground Up. Quando você constrói algo do The Ground Up, você tá construindo do zero, né? Desde o chão e vai erguendo essa construção, né? Então ele fala sobre vida criativa, trabalho com criatividade, como construir seu negócio do zero, minimalismo, desenvolvimento pessoal. É bem legal, eu curto muito o trabalho dele. No podcast ele parou já faz um tempinho de fazer, mas tem lá centenas de episódios que dá pra você
ouvir por um bom tempo aí, mesmo que não tenha novos saindo. Tem muito conteúdo para ouvir. Bom, esses 2 primeiros são de criadores norte-americanos, que eu falei, né? Mas esse terceiro, que é o Hillsong Creative Podcast, é de criadores australianos. A Hillsong é uma igreja lá da Austrália, tem também por todo o mundo, mas a sede é na Austrália, e esse podcast também. E é uma igreja que é muito focada em trabalho criativo, em música. Pra você ter uma ideia, eles lançam 2, 3 CDs, álbuns, né, musicais por ano. Então eles têm uma área criativa muito forte na igreja deles, e o podcast é justamente sobre isso, sobre fé e a criatividade, e a arte, a música. Então é muito legal, é legal pra você se acostumar com esse sotaque diferente que é o australiano. E se você é cristão, ou até se você não é, mas gosta dessa área criativa também, de arte, música, enfim, esse podcast é pra você. O quarto podcast que eu vou indicar aqui é o TED Talks Daily. Se você não conhece as TED Talks, o que você está fazendo na internet? Tem TED Talk de qualquer coisa que você quiser, tem várias áreas, você pesquisa aí, você acha um tema de algo que você gosta, geralmente é sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, enfim, nas nossas aulas eu e a Vic sempre usamos alguma TED Talk para abrir a conversa sobre algum assunto, e é muito legal porque são diferentes pessoas, cada episódio é uma pessoa diferente, de uma nacionalidade diferente, então você vai ver muito não nativo de inglês falando inglês, o que é excelente. Porque não tem isso de falar como nativo, você já sabe, se você acompanha 2 centavos, você já sabe que isso aí é furada. Como eu disse, são diversos assuntos, então é muito fácil que você ache algum assunto que você goste, e até às vezes algum assunto que você nem tá ligado que você gostaria, mas que você vai ouvir e você acha super interessante, enfim. São episódios curtos, são geralmente aí de 10 a talvez no máximo 20 minutos, então vale a pena ouvir, que são pessoas diferentes, assuntos diferentes, enfim. E o último que eu quero trazer aqui, na verdade eu ainda não cheguei a ouvir, mas me foi recomendado muito bem, falaram muito bem desse, e com certeza é um que tá na minha lista pra ouvir daqui a pouco. É o Phone a Friend com George Ezra e o Ollie Emin, que são 2 apresentadores britânicos, então aí um outro sotaque pra você estar ouvindo, que começaram a lidar com algumas questões de saúde mental e decidiram se abrir um com o outro, e por isso se chama Phone a Friend, né? Você ligar pra um amigo e conversar sobre as coisas. Então é um podcast que lida com essas questões de saúde mental e sobre se abrir, então parece ser bem interessante, tô doido pra começar a ouvir também. E é isso, esses são os 5 podcasts que eu queria indicar pra vocês aqui. 4 deles eu ouço pra caramba e o outro eu tô querendo começar a ouvir. E todos eles eu procurei trazer podcasts com mais de uma pessoa apresentando, ou se é só uma que tenha convidados, que é o caso do The Grounded Show. Porque é legal justamente isso, pra você ter contato com diferentes formas de falar, de se expressar em inglês, diferentes sotaques, diferentes entonações, enfim, diferentes backgrounds e histórias de vida falando com você, pra você também encontrar a sua voz, a sua história em inglês, né? Como eu falei, o listening com certeza vai te ajudar a falar mais pra frente no speaking. Então é isso, se você gostou, deixa aqui nos comentários qual que você mais gostou, qual que você vai começar a ouvir. E se você tem algum pra me indicar, por favor, também escreve aqui que eu curto pra caramba, eu acabo ouvindo só esses que eu falei, em inglês, né, no caso, mas com certeza estou aberta aí para outros podcasts que vocês também curtem. E se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, não esquece de curtir, se inscrever no canal, que assim você recebe todos os vídeos que a gente for postando, que a gente posta toda semana, e compartilhar também com um amigo que curte ouvir podcast. E é isso, até semana que vem. Bye, bye!